semestre passado a gente não falou nenhuma vez. Eu quero falar sobre o tema dos dízimos e ofertas, tá? Então, desde já abra sua Bíblia em Malaquias, capítulo 3. Malaquias é o último profeta do Antigo Testamento. Então, para facilitar a sua vida, você abre em Mateus, é o livro que está antes de Mateus, tá? Livro do profeta Malaquias, capítulo 3. Quando você fala para você quer ver Malaquias? Oi? Quando você fala para você quer ver Malaquias? Malaquias, tá aí, ó. Malaquias, capítulo 3. Nós vamos ler a partir do versículo 6. Malaquias 3, a partir do versículo 6. Malaquias, capítulo 3, versículo 6. Todos acharam? Amém? Diz assim: porque eu, Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde o dia dos vossos pais, os desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-os para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais vós a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Por vossa causa, repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fogo. A vossa vida no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações os chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Amém, queridos? Esse texto, digamos assim, é o texto mais conhecido das Escrituras, e talvez o mais utilizado quando se trata da gente falar a respeito de dízimo e oferta da igreja, né? É um texto clássico, né? Porque ele fala de forma muito clara a respeito desse assunto. Mas antes da gente falar um pouquinho do texto, e já adianto que hoje a gente vai ler alguns outros textos, tá? Nós não vamos ficar só nesse aqui, para que a gente possa ter um entendimento do dízimo no Antigo Testamento e o dízimo no Novo Testamento. E depois nós vamos fazer algumas aplicações para as nossas vidas. Mas a gente precisa fazer aqui uma introdução para a gente entender algumas coisas. O assunto do dízimo, ele é um assunto polêmico nos nossos dias. Por quê? Porque muitas igrejas ou muitas lideranças inescrupulosas usam o tema do dízimo de forma absurdamente equivocada para arrancar dinheiro dos membros. A gente sabe disso, né? A gente sabe disso. Principalmente no meio neopentecostal, o dízimo ele virou moeda de troca, moeda de barganha. Você quer uma bênção? Entrega o dízimo. Você quer ser abençoado? Você tem que entregar o seu dízimo. E a gente sabe que não é dessa forma que as coisas funcionam. Por outro lado, queridos, as igrejas sérias, e acredito que ainda existam igrejas sérias, as igrejas sérias, elas meio que ficaram tímidas para tratar sobre esse assunto, tá? Então se fala pouco sobre a questão dos dízimos e das ofertas. Nós mesmos, acho que é a primeira vez que nós estamos falando de forma específica sobre esse tema, né, aqui na nossa igreja, né? Justamente porque nós não queremos muitas vezes ser taxados de pessoas que estão apelando nesse tema, nesse assunto, né? Mas de tempos em tempos nós temos que falar. Por quê? Primeiro,
porque é um assunto bíblico. Se é bíblico, nós falamos sobre todos os assuntos que estão na Bíblia, e o dízimo é um dos assuntos a serem tratados. Segundo, porque é um tema abençoador para as nossas vidas, porque o texto que nós temos é claro, quando ele diz que Deus diz assim: provai-me nisso, se eu não vos abrir as janelas dos céus. Há uma promessa para aquele que é fiel, uma promessa. E terceiro, o fato das pessoas não serem dizimistas e ofertantes prejudica a igreja. E aí eu quero abrir um parêntese para dizer que eu entendo particularmente que o dízimo é a única forma, dízimo e oferta, é a única forma bíblica da igreja se sustentar. Por exemplo, eu não sou favorável à igreja fazer rifa, por exemplo. Não sou. E eu também acho que a igreja não deve depender de outras campanhas. Vamos fazer uma campanha de pizza, uma campanha. Não, isso é algo esporádico, é para uma causa específica. Mas a igreja, o jeito que Deus deixou para que a igreja se mantenha nesse mundo é através dos seus membros entregando os dízimos e as ofertas. Não tem outra forma bíblica, tá? A Bíblia só traz esse tipo de orientação para que a igreja e a obra de Deus se mantenha nesse mundo. Então é extremamente importante nós entendermos isso, tá? Quando os membros deixam de ser fiéis a Deus, a igreja sofre, a igreja padece, tá? E diga-se de passagem, queridos, o dízimo é um dos termômetros da vida espiritual do povo. Se o povo está espiritualmente bem, o povo é fiel no seu dízimo, na sua oferta. Se o povo está espiritualmente mal, as pessoas deixam de ser fiéis com relação à questão do dízimo e das ofertas. Por que eu estou dizendo isso? Porque Malaquias ele escreveu em um tempo onde o povo estava passando por uma crise espiritual muito grande. Com isso, o culto a Deus havia se corrompido. Te dou um exemplo. As pessoas nesse tempo aqui tinham sacrifícios, né? As pessoas diziam assim: poxa, eu tenho que mandar uma ovelha, tenho que mandar um bezerro para o sacrifício. Pega aquele ali que está com a perna quebrada e manda. E aí ninguém vai querer aquilo lá mesmo, ninguém quer negociar aquilo lá, então manda. E era assim que estava acontecendo. As pessoas estavam oferecendo o pior para Deus, era sobra, era aquilo que. E aí, queridos, isso foi desembocar onde? Nos dízimos e nas ofertas. Por isso que Deus fala: roubará o homem a Deus? No entanto, vocês me perguntam em que nós temos te roubado. Deus diz: vocês têm me roubado nos dízimos e nas ofertas, e por isso vocês estão recebendo maldição da parte de Deus. Vocês querem ser abençoados? Voltem a ser fiéis, vocês vão experimentar o melhor de Deus, uma terra deleitosa. Então, queridos, desde Malaquias foi escrito nesse contexto, e nós precisamos entender isso, tá? Primeiro, nós vamos ver então o dízimo no Antigo Testamento. A partir do livro de Malaquias, nós vamos ver outros textos, tá? Por exemplo, Levíticos capítulo 27, versículo 30, tá? Levítico, se não me engano, Levítico é o terceiro livro da Bíblia, do Antigo Testamento. Gênesis, Êxodo, Levítico, para te ajudar aí a achar. Gênesis, Êxodo, Levítico, fica antes de Números, tá? Levíticos capítulo 27, versículo 30. Todos acharam? Levíticos capítulo 27, versículo 30. Diz assim: todas as dízimas
terra, tanto dos cereais do campo como dos frutos das árvores, são do Senhor, santas são ao Senhor. Olha que interessante. O que o texto revela de forma clara? É do Senhor. É do Senhor. Tá? Qual é o princípio que está estabelecido aqui? O princípio que está estabelecido aqui nesse texto de Levítico é o princípio da fidelidade. Então, a primeira coisa que o dízimo ele vai tratar no nosso coração, foi por isso que Deus deixou. Deus precisa do nosso dinheiro, concorda? A Bíblia diz que Ele é o dono do ouro e da prata, todas as coisas lhe pertencem, mas Deus deixou o dízimo, queridos, na minha opinião, por dois motivos. Primeiro, para testar a fidelidade das pessoas. Diga-se de passagem, a gente reconhece uma pessoa verdadeiramente convertida se ela é dizimista. Se a pessoa não é dizimista, a gente pode duvidar da conversão. No passado se dizia assim, que o bolso é o último lugar que as pessoas ali há prova, ali tem prova mesmo. A pessoa converteu de verdade, ela é dizimista. Enquanto ela não converte de verdade, ela não consegue enfiar a mão no bolso e exercer liberalidade. Ela é ofertante. Exatamente. Outra coisa, o dízimo ele serve para nós colocarmos um ídolo debaixo dos nossos pés. Que ídolo é esse? Mamon. Quem é Mamon? Mamon era o deus antigo, o deus do dinheiro. Quem é Mamon hoje? Mamon é dinheiro elevado à categoria de ídolo. Tem gente que idolatra dinheiro, ele não precisa nem ter muito. Idolatra qualquer quantia, idolatra coisas, bens, né? Então, queridos, a síndrome do tio Patinhas, né? Lembra do tio Patinhas que tinha uma piscina de moedas, né? O sonho desses é mergulhar numa piscina de dinheiro e nadar no meio do dinheiro. Exatamente. Então, queridos, o dízimo ele cumpre esse papel, tá? O papel de colocar mamão, matar mamão no coração das pessoas, tá? Porque vai demonstrar liberalidade e fidelidade a Deus. Vamos para outro texto, tá? Deuteronômio, quinto livro da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Números, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, tá? Deuteronômio capítulo 14, versículo 22. Diz assim: certamente darás o dízimo de todo o fruto das tuas sementes, que ano após ano se recolhe no campo. E aí o versículo 23 vai mostrar com que propósito? Para que aprendas a temer o Senhor todos os dias. Olha aí outro propósito do dízimo, tá? Então nós falamos de fidelidade, falamos de colocar o Deus Mamon, matar o Deus Mamon no nosso coração. Terceiro, aprender a temer ao Senhor. Por que nós aprendemos a temer ao Senhor? Porque nós vamos crer que Deus é quem nos sustenta. E nós temeremos a Deus por isso. A ideia de santo temor, nós vamos respeitar Deus, porque nós vamos falar assim: Deus, estou entregando aquilo que é teu, estou devolvendo, é teu. E agora o Senhor toma conta da minha vida, tá? Porém, queridos, cumpre com outros propósitos do Antigo Testamento, tá? Levíticos, volta lá para Levíticos, capítulo 18, versículo 21. Levíticos, capítulo 18, versículo 21. Gênesis, Êxodo, Levítico, terceiro livro da lei, tá? Diz o seguinte: aos filhos de Levi dai todos os dízimos
filhos em Israel por herança, pelo serviço que prestam, serviço da tenda da congregação. Quem é? Qual capítulo, pastor? Capítulo 18, versículo 21. Levíticos 18, 21. Tá bom? Aos filhos de Levi, dai todos os dízimos em Israel por herança, pelo serviço que prestam, o serviço da tenda da congregação. Bateu? É isso mesmo? Tá certo? O versículo é esse? Então tá. Queridos, presta atenção. Quem eram os filhos, os levitas? Eram os filhos eles pertenciam a uma tribo, da tribo de Levi. Eles não tiveram herança na terra prometida. Não tiveram. Então, queridos, eles não tinham bens. Por quê? Eles serviam ao templo. Primeiro no tabernáculo, depois no templo. Qual era o papel deles? O papel deles era de zeladoria. Olha que legal. Eles cuidavam da limpeza do templo, da manutenção do templo. Tem gente que fala assim: fulano é levita, né? Acha que levita só tocava no Antigo Testamento. Levita pegava pesado no trabalho, trabalhava o tempo todo no trabalho da igreja, sabe? É uma distorção